Olá pessoal, sejam bem-vindos aí à nossa segunda semana com o nosso primeiro vídeo aí dessa semana e hoje eu queria falar com vocês um pouquinho a respeito do que são variáveis, né? Bom, dentro de um conceito aí, variável é aquilo que muda, é aquilo que vai variar de valor nos instantes diferentes do seu sistema, de acordo com que ele for sendo executado e até alterando, né, permitindo com que o usuário altere valores dentro do seu sistema. Então isso para nós são as variáveis que a gente vai aprender a trabalhar agora com o nosso Python. Bem, então como que a gente pode aqui colocar essas variáveis? Então a gente vai dizer que são espaços de memórias identificados. Ou seja, a gente vai levantar variáveis em memória, na memória RAM, né, do nosso equipamento, de forma que elas sejam capazes de armazenar valores. Olha, então vamos dar uma lidinha aqui. São espaços de memórias identificados para receber valores. E aí a gente tem do tipo inteiro, do tipo real, do tipo caractere, né, letras, strings no geral, ou valores lógicos, que também são conhecidos como valores booleanos, ou seja, verdadeiro ou falso, tá? O true or false. A gente fez aqui um quadrinho de uma analogia para que a gente possa entender isso aqui em funcionamento na nossa memória. Veja bem, imagine que toda esta caixa maior seja a memória do seu computador, do seu equipamento. E num dado momento, nós declaramos uma variável denominada idade. Quando declaramos isso aqui, ficou separado um espaço em memória para que fosse armazenado, então, um valor dentro desta variável. E num dado momento, então, fizemos a atribuição de valor que fez com que a idade de 26, o valor de 26, fosse posicionado, então, dentro da variável idade. Vamos observar aqui, então, na nossa primeira caixinha o que vai acontecer. Nós declaramos aqui uma variável de nome pessoa, né? E agora a gente vai atribuir um valor. Nesse momento aqui ficou separado o espaço de memória e agora vamos atribuir o valor. Quando eu atribuo o valor Maria, então, é posicionado dentro da variável. O que a gente tem que entender em Python é que toda variável é um objeto. Então, ela vai ter seus métodos de funcionamento que a gente vai entender no decorrer aqui do curso, da aula, a gente já vai compreendendo esses métodos, porque toda variável para o Python é um objeto. Então, ele estende recursos, ele tem outros recursos aqui que a gente vai poder utilizar. E para a declaração desse nome dessa variável, nós temos algumas regrinhas aqui que a gente tem que observar. Primeiramente, o primeiro caractere deve ser obrigatoriamente uma letra. A gente não pode começar o nome da nossa variável como sendo um número. Por exemplo, ele não vai funcionar. A partir daí, os caracteres seguintes podem ser letras ou números. Porém, temos que estar atentos. Não é permitido o uso de símbolos, caracteres especiais, né, em nenhuma parte da nomenclatura, né, da sua variável, exceto o sinalzinho de underscore ou underline, como preferirem aqui, né, a gente pode utilizar, tá? Como, por exemplo, você quer dar uma variável como nome underline mãe. Ok, vai funcionar tranquilamente dentro da sua aplicação. Bem, nesse instante aqui agora, a gente já vai abrir o idle para fazer esses testes, tá bom? Com a nomenclatura de variáveis, posicionamento dessas variáveis e podermos também identificar como funcionam esses tipos dentro do Python, tá bom? Vamos abrir então a nossa aplicação. Bom, clicando aqui então no botãozinho iniciar, eu já vou localizar o meu idle, está aqui em cima. Muito bem, vou dar um clique nele, vamos deixá-lo carregar. E aí a gente vai começar a trabalhar aqui. Bom, como que eu faço a declaração da variável utilizando o Python? É muito simples. Olha só, eu vou digitar o nome da variável, coloco aqui um sinalzinho de igual. O sinal de igual simboliza para nós a atribuição de valor. Vou colocar entre aspas simples o texto que eu quero que seja armazenado dentro da minha variável. Então, eu tenho a variável mensagem e lá dentro eu vou colocar o texto Olá, mundo. Quando eu der, fechei, né, a aspa simples, quando eu der Enter, observa que não aconteceu
nada visualmente. Porém, por detrás, né, na memória, foi criado aquele espaço de memória para nós e já atribuído um valor a essa variável. Vou criar aqui uma nova variável, denominada número, e vou colocar um valor lá dentro, 520. Repete-se o processo, eu vou colocar aqui uma número π. Bom, eu vou guardar aqui dentro, vou armazenar dentro desta variável o valor de π. Então, 3 ponto, e aí ponto, né, para representar as casas decimais. 14, 15, 92. Bem, pessoal, e aqui eu vou criar uma variável teste para que faça um teste para nós aqui de valores, né, com a situação lógica, né, booleana, verificando se aquilo é verdadeiro ou falso. Então eu vou chamar aqui a variável de teste e vou definir o seu valor como true. Observa que o true aqui em letra maiúscula. Muito bem, executadas as criações das variáveis e seus valores sendo posicionados, eu quero agora verificar o conteúdo que tem dentro de cada variável desta. Então eu vou chamar o comando print, abro parênteses, mensagem, e mostrei aqui dentro qual variável eu quero verificar o valor. Então, muito bem, ele mostrou para nós ali o Olá Mundo, né? Vamos fazer esse teste aqui para todas as variáveis, para número. Observa lá, ele já mostrou o retorno de 520. Vamos fazer para o número π aqui agora. Número π. 3.141592 e vamos ao teste. Muito bem, ele retornou o valor verdadeiro. Bom, quando foram armazenados os dados, nós verificamos que o Python definiu automaticamente o type, né? Ou seja, o tipo de cada variável que está sendo armazenada. Mas eu quero verificar aqui para ter certeza dos tipos que estão sendo utilizados. E aí é muito simples, eu vou dar o comando print type, ou seja, eu quero ver o tipo que está dentro da minha variável mensagem. Fecha os parênteses. Bom, ele está usando um tipo str, né? Ou seja, um tipo string. Vamos testar isso aqui também para o nosso tipo do número. Vamos observar que ele trouxe que o número é tipo int, ou seja, tipo inteiro. E o número π? Vamos lá. Type número π. Muito bem, ele está trabalhando como um tipo float. E agora vamos fazer o teste de retorno do tipo da variável para a nossa variável teste. Então, print type teste. Ok, ele trouxe que é do tipo booleano, né? E aí ele fala que é uma classe, lembra que as variáveis para nós aqui são objetos, né? Eles têm métodos, eles estendem outras coisinhas aqui. Mas o Python criou esse tipo. Mas e se de repente eu preciso alterar esse tipo? Então vamos tentar com a nossa variável número. Eu vou atribuir a ela um novo valor. Eu vou falar que ela não vai ser mais 520, ela vai ser 520.1. Muito bem. Será que funcionou? Bom, ele não retornou nenhum erro. Provavelmente isso tenha já funcionado. Então vamos pedir para ele mostrar o conteúdo dela agora. Então vou mostrar o conteúdo. Ótimo, ele trouxe o conteúdo de maneira correta. Mas será que ele alterou o tipo da variável? Vamos dar uma confirmada. Então, a variável número agora é do tipo float. Então, observa o seguinte, para o Python, nesse instante é muito transparente ele perceber entre as variáveis numéricas as identificações que ele tem que fazer. Isso mostra o seguinte, que as variáveis são fortemente tipadas, porém são tipadas de maneira automática ou dinâmica ou transparente pelo próprio interpretador da linguagem. Agora eu vou fazer um testezinho aqui que a gente comentou, né, a respeito lá nos textos e no livro de vocês. Vocês viram que tem algumas situações para a nomenclatura da variável. Então eu vou tentar criar uma variável denominada e-mail. E vou tentar atribuir um valor para ela. Observa que começou com número. Então eu vou falar assim, o e-mail vai se chamar if@if.gov.br. Beleza. Vou dar um Enter.
Observa que ele retornou para nós, deixa eu aumentar a tela aqui, olha, ele retornou para nós aqui uma sintaxe com erro ou sintaxe inválida. Exatamente por quê? Porque a nossa variável nós tentamos inicializá-la com uma letra, com um número seguido de letras. E isso não pode. O correto seria então, né, e-mail 1, letra seguida de números. Aí vai dar tudo certinho, ó, aí já não tem mais problema. if@if.gov.br. Pronto, agora criou. Então a gente tem que ter esse cuidado com a nomenclatura das variáveis para poder trabalhar corretamente esses tipos. Bem, pessoal, aqui a gente vai deixando esse primeiro vídeo da nossa segunda semana e no próximo vídeo aqui a gente já vai trabalhar uma série de operadores matemáticos. Espero que vocês tenham gostado e nos vemos no próximo vídeo. Um grande abraço a todos e até mais!